Diz assim, versículo 10. Respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Ele caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancaram e se retiraram, e deixaram ele meio morto. Ocasionalmente descia também pelo mesmo caminho um certo sacerdote que, vendo, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, se moveu de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, pondo-lhe sobre a sua cavalgadura, levou-o para a sua estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou-lhe 2 denários e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, e tudo o que mais gastardes eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, pergunta de Jesus, qual, pois, destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, então Jesus: vai e faz da mesma maneira. Amém? Pode se assentar, vamos orar. Espírito Santo, nós te damos liberdade nessa manhã. Mais uma vez entregamos o nosso coração, mente, sentimentos e pensamentos, para que sejam ministrados, coordenados. Leva, Senhor, o coração da tua igreja até a sala do trono e compartilha conosco, Senhor, da revelação do teu coração para o nosso coração. Fique à vontade, Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Jesus. Amados, esse texto, essa parábola, esse conto que Jesus traz, ela é a revelação do reino de Deus. Uma das histórias, uma das parábolas de Jesus mais bela de todas as já contada por ele, é a parábola do bom samaritano. E ele explica nessa parábola a sua missão. Ele explica nessa parábola o seu propósito. Essa parábola explica desde o início até o fim do propósito de Deus. Como iniciou e como tem que terminar. E eu vou mostrar isso para você nessa manhã. Porque Jesus foi interrogado por um fariseu, por um doutor da lei, sobre a vida eterna. Quem há de herdar a vida eterna, coisa e tal. Então esse texto que nós acabamos de ler é uma resposta de Jesus a alguém que queria saber a respeito do reino de Deus, e quando ouve a resposta de Jesus, tenta se justificar. Eu vou ler para você entender. Versículo 25, contexto: eis que se levantou um certo doutor da lei, dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: está escrito na lei de que forma? E ele respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse assim: respondeste muito bem, faça isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Cara, e isso aqui é a chave para a gente entender o propósito de Deus para a nossa vida. Porque o primeiro mandamento e o segundo grande mandamento resume toda a lei. Amar a Deus com todo o teu coração, força, entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Você cumpre toda a lei. Jesus deixa bem claro isso: apenas 2 mandamentos vos dou, porque a partir desses 2 mandamentos você cumpre todo o propósito de Deus na sua vida. Só que nós, irmãos,
patinamos no segundo mandamento, porque nós não temos uma interpretação clara de quem é o nosso próximo. Perceba que o fariseu, doutor da lei, querendo justificar a si mesmo, ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Talvez essa também seja a sua pergunta, lá no seu subconsciente, porque às vezes, irmãos, nós não temos clareza sobre como nós devemos amar o nosso próximo. Nós precisamos entender quem é o próximo, porque você não ama nada que você não entende. Irmãos, sentimentos, pensamentos são provenientes a conhecimento. Tudo que você conhece, você transforma em sentimento e pensamento. Tudo que você acredita, experimenta, seja coisa boa, seja coisa ruim, você transforma isso em sentimento. Por isso que conhecer é a chave. Prosseguir em conhecer o Senhor, para que a partir da experiência do conhecimento, isso transforme-se em sentimento. Porque se transformar-se em sentimento, vai se transformar em atitude. Se transformar em sentimento, vai se transformar também em comportamento. E esse é o nosso problema. Entender a nossa responsabilidade na vida. Por que aquele homem queria se justificar? Porque ele não amava qualquer um. O próximo dele não era qualquer um. Só que o próximo, na explicação de Jesus, é o próximo. É o próximo, aquele que estiver na sua frente. Aquele que o destino colocar no seu caminho. E eu pergunto para você, como é que você consegue amar alguém que você não conhece? Como é que ama alguém que você nunca conversou? Alguém que você está olhando ali, que você não sabe quem é, mas você tem amor. Como que você ama? Como é que brota sentimento por alguém que você não tem comunhão? Como é que brota sentimento, eu vou mais longe, por alguém problemático? Como é que você vai amar um inimigo, como a Bíblia manda? Ame os teus inimigos. Um cara que só te prejudicou, uma pessoa que só fez mal para você, e aí você olha para essa pessoa e ama. Como é que brota sentimento? Se sentimento não for proveniente de revelação, de conhecimento, não brota. Por isso eu preciso entender a minha identidade no reino de Deus. Saber quem eu sou, porque a partir de quem eu sou, eu sei qual é o meu legado. Quem é o filho? O filho é aquele que faz o que vê o pai fazendo. Quem eu sou? Eu sou filho. E a primeira coisa que eu preciso entender, isso eu falei ontem aqui no nosso discipulado, o tesouro de Deus é o ser humano. Irmão, Deus deu o seu filho Jesus por amor de quem? Por amor de quem? Por amor de nós. Deus olhou para o mundo, não encontrou no mundo um justo sequer, mas amou o mundo, e amou de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça mais, mas agora tenha vida, e vida eterna. O alvo de Deus é o ser humano, são pessoas. Dá para entender, porque
pedagogia da palavra de Deus fala de como nós devemos amar uns aos outros, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, entregar-se uns pelos outros. Você vai para as Escrituras, a Bíblia vai te ensinar a priorizar o outro, vai te ensinar a morrer pelo outro. Nós morremos para que os outros vivam. Porque eu comecei a entender que o tesouro de Deus é o ser humano. Mas o falso evangelho, o evangelho diluído, sabe aquela pregação que fala para você tudo que você quer ouvir? Que massageia o seu ego, que alimenta seus ideais, sua individualidade, que diz para você o conforto que você pode receber, chamando isso de bênção de Deus. E aí a gente começa a se tornar um típico religioso que acredita que Deus está a meu dispor para cumprir e realizar a minha agenda. É claro que não tem amor ao próximo. É óbvio que não vai ter a entrega que deveria ter. Porque é um bando de gente pensando no seu próprio umbigo. E Paulo disse: vocês se tornaram inimigos da cruz de Jesus, porque vocês fizeram do Deus de vocês o ventre de vocês, porque vocês só pensam nas coisas terrenas. Em outras palavras, o seu culto é pagão. O que é um culto pagão? É alguém oferecendo sacrifício em troca de favores. É alguém oferecendo adoração em troca de recompensa. Isso é paganismo. Quando você entende a verdade no reino, você entende que não existe a moeda de troca. Aliás, a moeda de troca no reino de Deus é a sua vida. Você morre, você entrega tudo para que o outro viva. E aí, quando você faz isso, você recebe a recompensa na eternidade. Sabe aquele tesouro que Jesus falou? Acumuleis na eternidade, porque o tesouro da terra ferrugem e destrói. O tesouro da terra a traça consome. O tesouro da terra o ladrão vem e rouba. Acumuleis antes o tesouro do céu, e o tesouro do céu são pessoas. Foi o que o nosso irmão falou aqui na oferta: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, porque quando essas vos faltar aqui, ele vos receberá lá, nos tabernáculos da eternidade. Transforme o dinheiro em pessoas, transforme o recurso, transforme o fôlego da sua vida, transforme o objetivo central da sua caminhada em pessoas. Porque quando essas vos faltar aqui, ele vos receberá lá na eternidade, nos tabernáculos eternos. Nós precisamos aprender a descentralizar as coisas de nós mesmos e colocar no senso de coletividade, porque o reino é coletivo. Não tem nada a ver comigo, tem a ver conosco. Por isso que na oração modelo é Pai Nosso. É o pão nosso de cada dia. É perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Tem a ver com um coletivo, com uma entrega coletiva. Se você tem propósito individual, saiba de uma coisa, irmão: quer discernir uma falsa profecia? Uma falsa revelação? Quando ela caminha no individual.
Se você vê um cidadão falando, assim diz o Senhor para alguém, e a palavra é individual, Deus vai exaltar o seu nome, você não sei o que, é falso. Toda profecia é coletiva. Deus só levanta alguém por causa de um plano coletivo. Deus só faz algo na vida de alguém para usar esse alguém para um plano coletivo. Não tem a ver com o individual. Tudo que é individual é caído, é separado, está fora do reino, do propósito, da eternidade. Nós somos como os filhos de Adão, essa é a nossa natureza. O que aconteceu com Caim, ele se tornou peregrino, vagabundo, em terra estranha, fugitivo de Deus. A Bíblia diz que ele era fugitivo. A primeira coisa que Caim fez foi construir uma cidade para se proteger da morte. Alguém que estava preocupado em fortificar-se, para proteger-se. Típico da fragilidade de quem não tem mais Deus. Porque quem está em Deus não tem mais medo da morte. Não se preocupa mais com o dia de amanhã. O amanhã pertence a Deus. Quem está em Deus não se preocupa com o que há de comer, com beber e vestir, porque pertence a Deus o cuidado da sua vida, porque sabe que as aves dos céus são cuidadas por Deus. Os pássaros, os lírios se vestem de beleza e de glória, ao ponto que nem Salomão se vestiu desse jeito. Se Deus cuida dos pássaros e dos lírios, não cuidará de vós, homens de pequena fé. Quem busca a sua individualidade, o suprimento da sua individualidade, vai morrer no deserto. O que acontecia com o povo no deserto? Deus estava tentando ensinar a dependência. Irmão, aquilo é sombra das coisas futuras. Aí Deus dava um maná, o maná descia do céu. Você já pensou, irmão, comer o pão que desce do céu? O pão que chove na sua horta. Você já pensou chover pão? Aí você acorda de manhã, está chovendo pão. Vai lá com o cestinho, o pãozinho que veio do céu. E aí você come o pão direto da padaria da eternidade. Aleluia. Só que esse pão é só para aquele dia. O povo tentava guardar o pão, no outro dia estava embolorado, estava podre. Porque Deus estava tentando ensinar assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Porque quem tenta ajuntar para outro dia é quem está tentando proteger a si mesmo. É quem ainda caminha na individualidade. Quem não confia. Quem não está no plano coletivo. Se eu sou um com Deus, acabou o problema. Se Deus é por nós, o que a Bíblia diz? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes nos dará com ele todas as coisas. Mas por que você está ansioso, preocupado com o dia de amanhã? Você entende por que você não consegue ter o olhar para o outro? Você entende por que você não consegue se apaixonar pelo plano eterno de Deus? Tudo que o Evangelho veio a nos ensinar, irmãos, tem a ver com o nosso olhar para o outro. E tudo que a gente faz como igreja, egoísta, hedonista, individual, é olhar para nós mesmos. Aí você vai para a igreja fazer campanha para mudar de vida. Essa parábola, ela é cheia de revelação. O Antigo Testamento é figura que aponta para o propósito eterno de Deus. Perceba o seguinte: o homem descia de Jerusalém a caminho de Jericó. Essa descida é um caminho de decadência. Jerusalém sempre foi representado na Bíblia uma terra de adoração, um lugar onde Deus abençoa. É a cidade do grande rei, é Jerusalém.
Então ele descia de Jerusalém, ele saía da cidade da adoração e descia para Jericó. Só que a cidade de Jericó era um lugar amaldiçoado. Quando Josué, e aí você tem que ir para a história para entender a tipologia, Josué conquista Jericó, a Bíblia diz que ali é estabelecida uma maldição por causa do pecado das pessoas. Você vai ver ali em Josué capítulo 6, versículo 26, olha a maldição. Naquele tempo Josué conjurou dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que tentar reedificar a cidade de Jericó. Sobre o teu primogênito afundará, e sobre o teu filho mais novo lhes porá as portas. Josué amaldiçoou Jericó e disse: quem reedificar a cidade de Jericó perderia, o seu filho primogênito morreria quando fundasse a cidade, e depois o filho mais novo quando firmasse as portas da cidade. E isso aqui se cumpriu. Anos se passaram, um homem chamado Eliel, betelita, resolveu reedificar a cidade de Jericó. Você vai ler isso lá em 1 Reis 16. A Bíblia diz: nos seus dias Eliel, betelita, edificou Jericó, e Abirão, seu primogênito, afundou em Segube, e o seu filho menor pôs as portas, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Josué, filho de Num. A Bíblia diz aqui que El perdeu o seu filho mais velho quando fundou Jericó, e depois perdeu o filho mais novo quando colocou a última porta, quando assentou a última porta na cidade. E havia uma maldição sobre Jericó, pois as águas da cidade eram águas amargas, eram águas estéreis. Você vai ver isso em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19, que diz que a situação da cidade é essa: as águas são más, a terra é estéril. Jericó, maldição. Então o homem descia de Jerusalém e ia para Jericó, saía da terra da adoração e ia para a terra da maldição. Então essa descida representa a escolha pelo pecado. Alguém que abandona Deus e segue a maldição, porque é isso que o pecado traz para a nossa vida, irmãos, maldição. Ele deixa a terra da adoração e vai para a terra do pecado. E as consequências das nossas escolhas erradas nos levam à morte. Olha o que aconteceu, versículo 30 da parábola: e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, o espancaram e o retiraram meio que morto no caminho. Exatamente o que aconteceu com a humanidade quando abandonou a Deus. A gente vive, você vê o mundo meio que morto no caminho, sem ação, sem reação, como morto vivo. E essa era a condição espiritual de alguém que está entregue ao pecado. Esta é a obra do diabo, irmão, sobre a influência do pecado: roubar, matar e destruir. Por isso essa pessoa que deixa Jerusalém e vai para Jericó, encontra no caminho um salteador, um ladrão que rouba, que mata e que destrói. Essa é a definição do diabo na vida de uma pessoa que abandona Deus e segue rumo ao pecado. E agora esse homem é incapaz de resolver o seu problema sozinho. Ele não consegue socorrer a si mesmo. Ele está espancado, jogado, meio morto no caminho. Aí Jesus citou dois personagens: o sacerdote e o levita, que passaram pelo mesmo caminho de descida. Desciam de Jerusalém para Jericó. E na verdade, embora pareça que eles negligenciaram pelo fato de ignorar, porque a Bíblia diz que passaram de largo, viram, não sentiram compaixão, viram
mas estavam vivendo na sua individualidade, nos seus compromissos. E às vezes é assim que está a vida religiosa de muitos. O sacerdote e o levita são religiosos. Talvez aquele sacerdote tão atarefado, cheio de coisas para resolver no ministério, e olha, e o cara meio que morto, não, já tem muita gente para mim cuidar, não, já tem muita coisa na obra de Deus, não, e passa. Talvez o levita passou por ali, olhou para aquilo ali e falou, não, normal, a vida é assim mesmo, as pessoas sofrem o tempo todo, que Deus tenha misericórdia desse aí, e vai, sem compaixão. Posso perguntar uma coisa para você? Qual é o nível da sua compaixão? É quando você se depara com a vida real lá fora, irmão. Quando você vê alguém jogado numa calçada, quando alguém bate no teu vidro, o que você sente? Qual é o nível da importância que você dá àquele ser humano? Será se você criou na sua mente uma ideia de que cada um decide por si só, e essa pessoa só está assim porque ela escolheu aquilo? Eu não posso fazer nada. Adoado, cada um no seu quadrado. Ele escolheu ser assim. Pobre homem. Mas na verdade você não está sentindo nada. Há uma frieza. E eu vou dizer uma coisa séria para você aqui, preste atenção. Se você está assim, esse é o grande sinal de que você está morto espiritualmente. De que você não tem sensibilidade mais, é porque você não tem mais contato com Deus. Quando você não tem sensibilidade mais, é porque você não tem visto a Deus. Não, mas eu estou na igreja, eu vou todo culto, eu dou até uns glória a Deus. Ô pastor, eu canto os louvores. O senhor faz o apelo lá na frente, às vezes eu vou até lá na frente. Como assim? Você pode estar igual o sacerdote e o levita. E esse é o pior engano que tem, viu? Presta atenção. O pior desviado é o que desvia dentro da igreja. O que desvia fora da igreja, ele está reconhecendo o pecado dele, está lá fora dizendo assim, eu preciso de Jesus. O desviado dentro da igreja, ele nem sabe que está desviado. Olha só, talvez seja essa a sua condição e se você tiver capacidade de se ver, para se arrepender e se posicionar, glória a Deus. Mas muitos de nós não conseguem. E aí diz assim, eu sou rica, eu sou abastada, eu sou abençoada. Apocalipse 3. De nada tenho falta. E Deus olha para a igreja e diz assim, miserável, pobre e nua. Aconselho que de mim compres o ouro refinado no fogo, para que tenha verdadeira riqueza. Você não é rica, você é pobre. Cega. Aconselho que de mim use o colírio para iluminar os teus olhos, para que você veja, porque você é cega. Pois tu não és mais quente, tu não és fria. Quem dera que fosse quente, ou quem dera que fosse fria, pois era melhor que fosse fria, mas na verdade tu és morna. E por isso estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa é a condição do desviado dentro da igreja.
o que pensa que é e não é. Já parou para pensar, irmão, que você pode estar totalmente oposto do que é o verdadeiro cristianismo na sua vida? A gente precisa de um acorde para nos posicionar. E sabe por que você não consegue ajudar as pessoas? Sabe por que você passa e vê o cara morto no caminho e não consegue sentir nada e nem estender a mão? Porque você não pode fazer. Sabe por que você não pode fazer? Porque você está seguindo o mesmo caminho. O caminho de descida. Descendo de Jerusalém para Jericó. Perceba que o sacerdote e o levita também desciam. Embora enganados na sua religiosidade, eles também desciam. Por isso eles não podiam. Estavam na mesma condição do pecado. Olha o texto, versículo 31. Ocasionalmente também descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Versículo 32. De igual modo também o levita. Mas quando a gente olha para o samaritano, o texto diz assim, que o samaritano ia. Ele não descia, ele ia de viagem. Então a gente encontra 3 personagens aqui. O sacerdote, o levita e o samaritano. O samaritano é o que parou, como nós lemos no texto. O samaritano é o que ungiu com óleo. É o que passou, o que deu vinho e ungiu com óleo nas feridas. É o que colocou sobre a sua cavalgadura e o levou até uma hospedaria. O samaritano é o que gastou tempo, é o que gastou recurso, é o que pagou a hospedaria para cuidar do ferido. E eu vou mostrar para você os tempos bíblicos. Romanos 5,12 diz que, portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e o pecado entrou a morte. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados por causa de Adão. Olha só, assim também a morte passou para todos os homens. Por isso, todos pecaram. 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, porque não havia lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, pois eram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. Então olha o que a Bíblia está dizendo, que de Adão até Moisés, a Bíblia diz que o pecado reinou. Esse é o primeiro tempo, o tempo do sacerdote. A Bíblia diz que o pecado aqui não é imputado, porque não havia lei, não havia palavra, não havia regime, não havia doutrina de Deus. Então a Bíblia diz que a morte reinou, porque o pecado reinou. Então nesse período, de Adão até Moisés, é o período sacerdotal, porque nesse período os homens se faziam sacerdotes. Nós vamos ver que os sacerdotes existiam nesse período, como por exemplo Jetro era sacerdote, Melquisedeque aparece na Bíblia como um sacerdote, e aqui nós não vemos nenhum padrão para ser sacerdote. Então eles existiam, mas não havia ordenança, mas eles estavam lá porque os patriarcas se estabeleciam sacerdotes. O morto jogado no caminho e passa o sacerdote. A morte reinou de Adão até Moisés. Só que no segundo tempo, o tempo de Moisés, o de Moisés até Jesus é o tempo do levita, meu amigo, porque a lei foi dada a Moisés, a graça vieram por meio de Jesus Cristo. Está lá em 1
João, capítulo 1, versículo 17. Quando Deus levanta Moisés, o Senhor diz: agora já não será mais qualquer um que fará o culto ao sacrifício, agora só através do sacerdócio levítico. Então ele institui os levitas, aonde a lei foi escrita e foi dada para o povo. Perceba as duas figuras religiosas: o sacerdote de Adão até Moisés e o levita de Moisés até Jesus. Ambos eram impotentes de ajudar o homem que estava morto, quase que morto no meio do caminho. Porque o texto diz que semelhantemente faziam o mesmo caminho de descida. Jerusalém, terra da adoração, a caminho de Jericó, terra da maldição. Só a figura do samaritano é o que ia. Quem é o samaritano, gente? Quem é o samaritano na parábola? Me ajuda aí. Quem é o samaritano na parábola? Jesus. Jesus é o samaritano. E por que Jesus usou a figura do samaritano para revelar-se? Presta atenção. Olha os tempos. De Adão até Moisés, sacerdote, a morte reinou. De Moisés até Jesus, período levítico. Também não conseguiu cumprir, ninguém cumpriu a lei. A Bíblia diz que o ministério da lei trouxe morte. Porque nós somos incapazes de viver a lei. Sabe o que serviu a lei? Presta atenção. Pastor, por que Deus deu a lei para o homem? Para mostrar uma coisa para o homem. A Bíblia diz que serviu de aio. Para mostrar para você que você é incapaz de viver justiça. A lei é o manual da verdade, da integridade. E você é incapaz. Irmão, como é que a gente identifica a religiosidade do homem? Quando ele bate no peito e diz: eu faço, eu sou, eu oro, eu pago o preço, eu aconteço, eu, graças a Deus, tenho orgulho da minha santidade. O pior orgulho que você pode ter é o orgulho da sua santidade. É quando você acha que você tem mérito algum, porque você acha que você é bom pra caramba. Quando o cara bate no peito porque se achar santo demais, porque acha que é cumpridor da lei, quando o cara sente orgulho por se achar íntegro, justo e tudo mais, é religioso, irmão. É fariseu. Ninguém consegue. A lei serviu para uma coisa, para mostrar para você que nem para ser bom você presta. A lei serviu para uma coisa, para mostrar para você que você não tem capacidade. Você pode ter um manual da verdade. Eu sei o que é bom, eu sei o que é certo, eu sei o que eu tenho que fazer, mas não consigo fazer. Foi isso que Paulo falou. Eu quero o bem, mas o mal está dentro de mim. Todas as vezes que eu tento fazer o bem, eu não consigo fazer o bem. Acabo fazendo o mal que eu não quero fazer. Tem duas leis guerreando no meu interior: a lei de Deus e a lei do meu próprio entendimento. Só que eu não consigo cumprir a lei de Deus, eu acabo cumprindo com a lei do meu próprio entendimento, ou seja, o meu instinto. O seu instinto é caído. Por isso, irmão, que quando alguém te ofende, você revida, porque isso é instintivo. Já teve que pedir perdão, depois de falar um monte de coisa, porque estava nervoso. Não, me perdoa, eu estava nervoso, não devia ter falado tudo isso, eu perdi a cabeça e não sei o quê, porque você foi instintivo. E a gente tem que parar de ser instintivo e viver por propósito. Vai viver por instinto ou vai viver por propósito?
Alguém te fere, você fere de volta. É instintivo. O instinto se chama orgulho. E tudo que o cristão, servo de Deus, precisa fazer é fazer morrer as obras da carne. Não tem outro desafio para você na vida cristã, a não ser fazer morrer as obras da carne. Paulo, que dizia, eu não consigo fazer o bem, ele disse, a lei foi só através da lei, do Espírito e da vida, que me libertou da lei, do pecado e da morte. Em outras palavras, você não é capaz sozinho. Você tem o manual da lei, você tem o manual da integridade, o manual da justiça, mas você não é capaz. A lei serviu para mostrar que você não é capaz. Aí veio a graça de Deus. Jesus disse, eu tenho que ir para a cruz, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for para a cruz, o Consolador virá. E se o Consolador vier, então Ele vos ensinará todas as coisas. Ele ensinará você a renunciar. Ele ensinará você o caminho da verdade. O Consolador, o Espírito Santo, te ensina a viver em integridade. A graça de Deus não é tapete para você varrer sujeira para debaixo do tapete. A graça de Deus, a Bíblia diz que me ensina a viver uma vida santa e justa. Ela me capacita a ser quem eu não consigo ser sem a graça. O Espírito de Deus transfere em mim a consciência, os sentimentos, os pensamentos que há em Cristo. Vós tendes o Espírito Santo e agora não é mais necessário que ninguém vos ensine. Ele vos ensinará o caminho da verdade e da justiça. Aí Jesus é a figura do samaritano. Por quê? Os judeus odiavam os samaritanos, assim como odiaram Jesus, assim como fizeram com Jesus. 2, o samaritano aplicou azeite e vinho no ferido. Azeite e vinho são os elementos da regeneração. O azeite representa o Espírito Santo. O vinho representa o sangue vertido na cruz. O samaritano é uma mistura de raças, para quem não sabe. Antes do reino de Judá, quando a Síria começou a dominar as nações, pegaram uma cidade chamada Samaria e ali colocaram prisioneiros de várias nações. Quem fez isso foi a Síria. Colocaram prisioneiros de todas as nações, de diferentes lugares, e ali na Samaria foram criadas uma mistura de raças com judeus. Irmãos, o samaritano é a mistura de judeu com várias raças de todas as nações. Por isso que Jesus representa aqui o samaritano, porque nós representamos essa mistura. Deus nos amou, nós não éramos filhos, mas fomos feitos filhos de Deus. A graça, irmão, a promessa não era para você, Ele veio para os seus não receberam, e agora todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Por isso que os judeus rejeitam os samaritanos, porque os samaritanos é uma mistura de judeu com outras raças. Aleluia. Mas o que a Bíblia diz? Efésios 2,16,
Pela cruz, ele reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando a inimizade, e então evangelizou a paz. Você que estava longe, aos que estavam perto, porque por ele ambos temos agora acesso a um mesmo Espírito. Assim já não há mais estrangeiro, não há mais forasteiros, mas todos são concidadãos dos céus e pertencentes à família de Deus. Fomos edificados agora sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. O que Jesus Cristo é o principal, pedra de esquina, no qual todo edifício é bem ajustado, cresce para o templo santo do Senhor, no qual vocês são feitos edifícios para a morada do Espírito Santo. Jesus unificou as raças, reconciliou todos, já não há mais estrangeiro e nem forasteiro. Aí ele é a figura perfeita do samaritano, porque o samaritano é isso aí. E o samaritano também representa um tempo, assim como o sacerdote de Adão até Moisés, o levita de Moisés até Jesus, o samaritano representa Jesus até o fim, irmão, até o arrebatamento. Está começando a entender? Jesus representa o samaritano de Jesus até o arrebatamento da igreja. Por isso ele socorre o homem. Quem faz isso? Quem socorre o homem? Quem leva o homem até a hospedaria? Quem está entendendo? Me ajuda aí, vai lá. Quem socorre o homem e leva para a hospedaria, gente? Jesus. O samaritano é Jesus. E qual que é a palavra do samaritano, que é Jesus, para o hospedeiro? Versículo 35. Cuida dele, tudo que você gastar, eu pagarei quando voltar. Quando voltar. Você percebe que essa parábola trata desde a queda do homem até a vinda de Jesus? Isso aqui é extraordinário. Jesus resumiu o propósito divino em uma parábola. O samaritano representa o tempo da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus, gente. Cuida dele, eu te pagarei quando voltar. Por isso que o samaritano ia, ele seguia um caminho diferente. E aqui a gente começa a compreender redenção. Irmão, o homem pecou e a dívida do pecado só podia ser paga por um homem. Por isso o Filho de Deus se fez homem, para pagar a dívida do homem. Aí ele nasceu de uma mulher, cresceu e viveu como homem. Mas não podia ser alguém seguindo o mesmo caminho de descida, não podia ser alguém seguindo a natureza adâmica. Ele tinha que ser puro, ele tinha que ser santificado. Por isso nasceu de uma virgem, por isso foi concebido pelo Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que sem pecado ele viveu impecavelmente. Ele é o que faz o caminho inverso, e nós pregamos isso com muita convicção, mas nós precisamos entender que Jesus apenas deu start, ele deu início. Irmãos, quem vai terminar o propósito não é Jesus, quem vai terminar é o hospedeiro, quem vai terminar é a hospedaria. Agora aponta o dedo para a pessoa que está do teu lado e diz: é agora que entra você, irmão, você é a hospedaria de Deus. Quem é aqui que tem a sua própria hospedaria? Pasme, mas é agora que eu começo a pregar.
Olha o que Jesus diz em João 14,16: eu rogarei ao Pai, Ele dará para vocês outro Consolador, que fique com vocês para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece, mas vocês conhecem. Ele habita convosco, Ele estará em vocês, não vos deixarei órfãos, eu voltarei, e ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo em vocês, e vocês viverão. Paulo diz que é por Cristo, segundo Coríntios 3:4, é por Cristo que nós temos confiança em Deus, pois nós não somos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, aleluia, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez capazes do que, meu Deus do céu? De sermos ministros de um novo testamento, de uma nova aliança, não mais da letra, porque a letra mata, mas do Espírito, porque o Espírito vivifica. Se o ministério da morte, de tal maneira que os filhos de Israel olharam para Moisés e viram a glória resplandecente no seu rosto, esse ministério veio em glória. Não será maior o ministério do Espírito. Ele está dizendo, é maior hoje do que quando foi em Moisés. Isso só vai acontecer quando você entender que você é a hospedaria, cheio do Espírito Santo, que vai terminar o que Jesus começou. E você não vai conseguir fazer isso na força do seu braço. Você não vai conseguir olhar para o outro e sentir amor sozinho. Você não vai ter compaixão do perdido, do fraco, do nu. Você não vai conseguir olhar para ninguém e falar, eu amo, e vai chorar, e vai fazer alguma coisa. Você não vai fazer isso sozinho se você não estiver nele, para ter os sentimentos dele. É pelo Espírito dele que nós conhecemos as profundezas de Deus. Irmãos, quando você está banhado no Espírito do Santo, ele transfere os sentimentos de Deus. E quando os sentimentos de Deus tomam conta do seu coração, o que brota? Amor, compaixão, brota dentro de você o mesmo sentimento que há em Cristo. Qual? O sentimento de um Deus que se esvaziou, assumiu a forma de servo, habitou entre nós como homem, morreu por nossos pecados. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes haja em vós este sentimento. O sentimento de alguém que pode se esvaziar. O sentimento de alguém que pode entregar um pouco mais. Lembre-se que essa parábola surgiu por causa de uma pergunta: quem é o meu próximo? Há um desafio aqui, irmãos. Será se nós somos hospedeiros? Será se nós temos uma hospedaria? Será se estamos prontos? Será se estamos ativados? Por isso a vida com Deus tem que mover sua transformação. Segundo Coríntios 3:18, nós, diferente de Moisés, porque Moisés usava um véu no rosto, mas nós com o rosto descoberto. Moisés usava o véu do engano. O véu que ele colocava no rosto é para as pessoas pensarem que o rosto brilhava. O véu que ele colocava no rosto é para as pessoas pensarem que ele estava escondendo a glória. Era impressionismo. Era para causar uma sensação. Nós não. Nós somos diferentes. É com o rosto descoberto. Nós refletimos como um espelho a glória do Senhor, porque nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor.
Porque é alguém que assiste Jesus todos os dias. E você olha para Jesus, olha o que acontece com a vida com Deus, irmãos. Você olha para Deus todos os dias. Eu estou falando de vida devocional, estou falando de vida de oração, estou falando de entrega, estou falando de comunhão, estou falando de sensibilidade na vida com Deus. Você olha para Jesus, você tem acesso à revelação de quem Ele é. Aí quando você olha para Ele, você olha para você, você vê a diferença. Você diz, cara, eu sou ruim, Deus é bom, como é diferente, como Ele é totalmente oposto àquilo que eu represento. Então você olha para Jesus e tem vergonha de quem você é. E quando você tem vergonha de quem você é, você vai mudando, porque você se reconhece. Quando você continua olhando para Ele, você vai ganhando as características dele, você vai ganhando o perfil dele, porque você se apaixona por quem ele é, porque você não é quem ele é, mas você se apaixona pela admiração da glória e da beleza de quem ele é, e isso vai fazendo mudanças em você, e você vai sendo transformado de glória em glória, uma carga de glória hoje, uma carga de glória amanhã, e aí vai passando os anos, e você não deixa de olhar para Jesus, você continua olhando fixo para Jesus e recebendo outra carga de glória, e vai se parecendo com Jesus a cada dia, até que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento, à estatura, à imagem perfeita do Filho de Deus. Na mesma imagem. A minha pergunta é: quantos de nós nos parecemos com Jesus? Pense. Se nós não estivermos em sincronia com o coração dele, nós não vamos cuidar da sua obra como um bom hospedeiro que deveríamos ser. Paulo vai dizer em Romanos 8,13 que se nós vivermos segundo a carne, nós vamos morrer. Mas se vivemos pelo Espírito, nós mortificamos as obras da carne, então viveremos. Por isso todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são aqueles que são chamados de filhos de Deus. Aleluia, porque você não recebeu um espírito de escravo para outra vez viver com medo, mas você recebeu um espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito é o que testifica com o nosso espírito, dizendo para nós que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se é certo que com Cristo padecemos, para que também com Cristo sejamos glorificados. Porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não estão para se comparar com a glória que há de ser revelada. Porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua conta, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas até nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aleluia. Oh, glória. Você entende isso, irmão? Não faz sentido você viver uma vida individualizada. Você espera a redenção do seu corpo? O texto está falando de uma vida no Espírito e uma vida na carne, automaticamente falando de frutos de vida e frutos de morte, porque as obras da carne são morte. O que são as obras da carne? É o nosso orgulho. O que são as obras da carne? É a nossa individualidade. As obras da carne é o típico Caim, fugitivo, construindo cidades para si,
É o homem tentando se proteger de qualquer coisa, porque se tornou vulnerável, separado do Criador. Cristo recebeu o Espírito Santo para cumprir a tarefa do Pai. Nós recebemos o Espírito Santo para dar continuidade à tarefa do Pai. Por isso que nós temos que estar alinhados com Deus. O versículo 23 diz: nós que recebemos as primícias do Espírito, gememos. 26, da mesma maneira, o Espírito nos ajuda com as nossas fraquezas, porque nós não sabemos pedir como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, pois o Espírito examina o coração, Ele sabe qual é a intenção do seu coração, que Ele é segundo Deus, então intercede pelos santos. O aferidor de medida da sua alma é o Espírito Santo. É Ele que pode dizer para você mesmo: arrependei-vos. É Ele que pode dizer para você mesmo: cara, sai daí, sai desse buraco, está tudo errado aí. Grave o que eu vou dizer. Você pode olhar para mim e falar assim: pastor, Deus chamou o senhor para isso. Eu venho aqui, congrego, recebo as palavras, vou embora, mas quem é a hospedaria é o senhor é pastor. O senhor tem que abrigar as pessoas, o senhor tem que pregar para as pessoas, o senhor tem que servir as pessoas, o senhor que foi chamado para isso. E aí eu vou dizer uma coisa para você: todos fomos chamados para se tornar hospedaria. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Ele não deu o ministério da pregação, o ministério do louvor, o ministério de não sei o quê. Não, isso aí foi a gente que inventou. O ministério que Ele nos deu foi o da reconciliação. Se existe um propósito existencial da sua vida, é reconciliar pessoas com Deus. Quando eu olho para a igreja no mundo, eu percebo a grande perca de tempo. As pessoas são hedonistas, atrás de líderes hedonistas, pessoas que promovem, massageiam no ego, campanhas e mais campanhas com objetivo pessoal e independente. Aí sabe o que aconteceu com o púlpito? Se tornou uma vitrine para mostrar os talentos das pessoas. Mas é lá no quarto de oração que se vê a verdade sobre você. Não é em cima de uma plataforma, não. Sabe por quê? Porque lá no quarto não se permite nenhum tipo de exibição. Nada de renúncia. Nada de vida no Espírito. Aí fica a pergunta: onde está a nossa hospedaria? Nós temos apenas um lugar na história do bom samaritano. Ou nós somos aquele que descia de Jerusalém para Jericó, ou nós somos aquele que tem a hospedaria. O samaritano traz o ferido na sua porta. Por isso que ter um ministério é sempre abrir a porta para o samaritano. Não é ter um templo, é ter um lar. Não é ter um microfone, é ter amor e boa vontade. Ter ministério não é ter cargo, é ter encargo. Aí fica a minha pergunta para você: você tem hospedado pessoas? Você tem hospedado pessoas na sua casa? Você tem hospedado pessoas no seu coração?
Você tem hospedado pessoas no seu tempo? Qual o tempo que você dedica às pessoas? Tem pessoas hospedadas aí na sua tolerância? Será se tem pessoas sendo hospedadas no seu perdão? Irmão, saiba de uma coisa, que ninguém é do diabo. Eu já vi crente dizer que fulano é do diabo, ciclano é do diabo. Ninguém é do diabo. As pessoas estão destinadas à morte por causa do pecado. E por causa do pecado é que as pessoas fazem o caminho de descida. Elas são vítimas delas mesmas. Por isso que em todo tempo, irmão, em todo lugar, o bom samaritano vai confiar essas pessoas para você. Aí você tem negligenciado, porque muitas vezes você se encaixa no perfil do levita, do sacerdote, religioso cego. Sabe o que significa hospedar? Significa dar abrigo. O mundo à sua volta precisa sentir abrigo em você. Posso repetir para você gravar? O mundo à sua volta precisa sentir abrigo em você. Por isso que eu não venho aqui pregar para mudar a sua opinião. Eu venho aqui pregar para mudar o seu estilo de vida. Um evangelista popular vai atingir as suas emoções, mas um profeta vai atingir e alcançar a sua consciência. E se eu perguntar para você nessa noite, se você se considera salvo em Jesus Cristo, talvez você responda: sim, eu sou salvo, porque um dia eu aceitei a Cristo. Quando fulano pregou, tal, eu fui batizado, eu desci as águas. Mas eu continuo a pergunta: você está salvo? Do que você está salvo? Será se você está salvo do inferno? Será se você está salvo da amargura? Será se você está salvo da luxúria, da trapaça, da mentira, dos maus costumes, da rebelião contra os seus pais? Do que você está salvo? Isso é um apelo ao comprometimento. Pois se não se comprometer com Deus, não haverá hospedaria. O mundo lá fora não está esperando uma nova definição de cristianismo. O mundo lá fora está esperando uma nova demonstração de cristianismo. Uma vida de oração muda a sua vida. Você já ouviu alguém dizer: nós precisamos orar para viver uma vida santa? É assim que você acredita? Eu vou orar para viver uma vida santa? Eu digo que é o inverso. Nós precisamos viver uma vida santa para conseguir orar, para se manter na oração. De acordo com Davi em Salmo 24, quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará diante da sua face? Quem? Quem tem mãos limpas, quem tem coração puro. Mas sabe como que é a nossa oração? A nossa oração é como aquele moleque que toca a campainha e sai correndo antes que a pessoa abra a porta. Pela oração verdadeira o Espírito geme. É na oração que Ele intercede por nossas fraquezas. Pois a oração é tão vasta quanto o próprio Deus. Porque Ele mesmo está por trás da oração.
Sabe o que vai ser mais vergonhoso no tribunal de Cristo, naquele grande dia? É que você terá que enfrentar a pobreza da sua vida de oração. A oração é como uma armadura contra o mal. A oração, irmãos, é como um tesouro que nunca diminui. É como uma mina que jamais poderá ser esgotada. É como um céu sem qualquer obstrução de nuvens. Eu estou pregando para você sobre ter compaixão e amor ao próximo, mas você nunca vai conseguir fazer isso se você não estiver dentro de uma vida com Deus. Você só vai amar o tesouro de Deus se você estiver vivendo em Deus. Você vai sentir os sentimentos de Deus, que é o amor, se você estiver nele. Sabe qual é a maior lição dessa pregação nessa manhã? Eu queria que você pegasse isso agora. Porque você pode olhar para si mesmo e trazer o diagnóstico. Porque se você não tem compaixão, se você não se importa, se você não consegue ter o olhar para o outro, esse é o sinal do esfriamento, da mornidão, do individualismo, da religiosidade, da falta de Deus na sua vida. Você pode ser um cara frequente na igreja, irmão. Você pode bater cartão todo culto aqui. Se você perdeu sensibilidade de amor, de olhar para o outro, até onde você vai? Sabe por que os casamentos não duram? Porque o homem é egoísta, hedonista, individual. Sabe por que o amor é eterno só enquanto dura? Porque esse amor só acontece enquanto te satisfaz. E alguém pode me perguntar assim: pastor, qual é o limite para suportar um casamento? Porque a pessoa vai reclamar do outro, a pessoa vai trazer uma lista de problemas. Qual que é a minha posição diante das afrontas, das feridas, das injustiças, das traições? A entrega. Continue entregando. Se você tiver que separar, vai ser porque a outra pessoa não suportou o quanto você se entregou por ela. Esse é o amor da cruz. Sabe qual é o amor da cruz? É Jesus olhar para você, conhecendo todos os seus pecados, e mesmo assim continuar te amando. Amar através do amor de Deus é amar através do amor da cruz. Por isso eu posso olhar para o bandido e ter compaixão. Eu posso olhar para a pessoa problemática, o meu traidor, o meu perseguidor. Sabe, Jesus sangrando no madeiro e os homens blasfemando, zombando, rindo da sua morte. E ele dizia: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Esse é o amor da cruz. Mas você só vai sentir isso se você estiver banhado. Se você estiver nele, cara. Se você estiver vivendo dele, por ele, para ele. Se você não entender isso, você vai continuar o seu cristianismo de domingo a domingo, brigando no trânsito, brigando com a esposa, sendo dono da verdade, usando até a Bíblia para se justificar, cheio de orgulho, de prepotência, de arrogância,
Você vai continuar dando mau testemunho lá na sua família, que nunca vai se converter a Jesus Cristo, porque você não é convertido de verdade. Estou falando alguma coisa errada aqui, amigo? Essa pregação, essa palavra hoje, irmão, é para despertar você. Por quanto nós precisamos amar a Deus, por quanto nós precisamos nos render a esse amor. Nós precisamos aprender a ser igreja. Olha para os caras na Bíblia, irmão, os caras morriam pela causa. Eles davam a vida, eles eram açoitados e cantavam louvores. Sabe por quê? Porque eles enxergavam o propósito além do seu ego. Não tinha ego mais, não tinha eu mais, não tinha carência nenhuma. A verdadeira igreja, irmão, é aquela que está despida de si mesma e vestida da glória de Deus. E ser revestido da glória de Deus é estar pronto para morrer, é estar pronto para padecer pela causa do seu reino. Você não consegue abandonar a comida que você gosta. Você não consegue abandonar, irmão, seus vícios. Você tem dificuldade de abrir mão de coisas que são supérfluas na sua vida. Você não consegue ficar sem as redes sociais. Você não consegue ficar sem a Netflix. Você não consegue ficar sem uma série de coisas. Mas não tem tempo para Deus. Ah, com certeza, não haverá amor ao próximo. Logo não haverá hospedaria. Você vai ser aquele que fica na fila da bênção. Eu preciso de um milagre. O hospedeiro tem bênção. O hospedeiro tem entrega. O hospedeiro tem palavra. O hospedeiro tem ombro. Ele oferece a mão amiga. O hospedeiro, ele está sempre disposto a servir. O hospedeiro está jejuando por alguém. O hospedeiro está orando por alguém, está pagando o preço por alguém. O hospedeiro não desiste. Por quê? Porque o samaritano deixou na sua confiança. E ele vai voltar. E ele vai voltar para buscar.